Estamos aqui no quarto bimestre, na aula número 3, e o tema é Separados e não tão iguais, a segregação racial e o uso da violência institucional. Então, o conteúdo desta aula é o apartheid da África do Sul e a segregação racial nos Estados Unidos. Temos como objetivo caracterizar o uso da violência institucional na África do Sul, no período do apartheid e a segregação racial nos Estados Unidos. Analisar o uso institucional, político e social das diversas formas de violência racial na África do Sul e Estados Unidos. Tá? Quando nós falamos do apartheid, o apartheid da África do Sul, a região que hoje é a África do Sul, ela foi disputada entre holandeses e ingleses entre o século ali 17 e 19. Né? Os europeus tinham interesse nas pedras preciosas locais, como diamante e ouro. O domínio holandês ele durou anos e influenciou até no idioma falado na região. Entretanto, em 1902, os ingleses venceram a disputa e dominaram oficialmente o lugar. Neste período, as primeiras medidas de segregação, de separação entre brancos e negros, foram implementadas como limitação espacial onde a população negra poderia viver. Ou seja, de todo o continente africano ali, pertencente à África do Sul, somente 7% do território era destinado aos negros, que representava mais do que a metade da população. Porém, foi em 1948 que o sistema de segregação racial chamado apartheid foi colocado oficialmente em prática com a chegada ao poder do Partido Nacional. Tá? Algumas leis ali do apartheid da África do Sul. Primeira lei, Lei dos Nativos de 1923, que determinava que áreas urbanas são reservadas a brancos e os negros podiam circular, mas com um passe, sem o qual seriam presos e enviados à zona rural. A Lei do Casamento, em 1949, que proibia, existia uma lei que proibiu o casamento interracial, ou seja, o casamento entre negros e brancos eram proibido. A Lei dos Bantustões, em 1951, que permitia que os negros fossem deportados para territórios arbitrariamente criados, Bantustões, onde eles estabeleciam um governo local. A Lei da Educação, em 1953, que oficializou a separação de crianças brancas e negras. E também temos a Lei da Cidadania, em 1970, que retirou dos negros, dos bantustões, a cidadania sul-africana. Tá? Então, a segregação racial, além, né, essa separação que aconteceu na África do Sul pelos ingleses, pelos holandeses, né, que adentram ali no território de pessoas afrodescendentes, né, e fazem com que eles percam o seu território, né, que separam a cidade, que separam ali os lugares por cor, né, por essa lei, também acontece nos Estados Unidos essa segregação racial. Nos Estados Unidos foi um período marcado por discriminação e separação sistemática entre brancos e negros, né, que se identificou após a Guerra Civil Americana e durou até o meados do século XX. Esse sistema foi sustentado por leis conhecidas como Lei Jim Crow, que impuseram a separação em escolas, transportes públicos, restaurantes e outros espaços públicos. A luta contra a segregação racial, ela foi liderada por figuras importantes como Martin Luther King, Rosa Parks e Malcolm X. Foram pessoas que lutaram contra esse sistema, né, esse sistema de separação por cor, né? Movimentos de direitos civis, como o boicote ao ônibus de Montgomery e a marcha em Washington, foram cruciais para o fim da segregação. A legislação, incluindo a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei do Direito de Voto em 1965, né, ajudou a desmantelar a segregação legalizada, essa separação legalizada. A Lei de Jim Crow legalizava, né,
a separação de brancos e negros em espaços públicos, como escola, transportes, restaurantes e até mesmo em cemitérios, tá? As pessoas eram enterradas em lugares diferentes. A aplicação dessas leis resultam em décadas de discriminação, né? Várias décadas ali de discriminação, tá? E desigualdade para a população afro-americana, que enfrentava não apenas segregação, mas também violência e intimidação por parte dos grupos. Então, essa foi a terceira aula, onde meditamos um pouco sobre o apartheid na África do Sul e a segregação nos Estados Unidos. Até a próxima aula.